Fala, Leandro, beleza? Vamos aí para a Bom dia. nossa terceira etapa do Alpacare Talks aqui e fechar o nosso ciclo, né, de informações sobre os nossos serviços de avaliação e recovery também. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o recovery. A gente falou nas dois primeiros bate-papos nossos sobre avaliação de fadiga, como é que a gente pode fazer também o monitoramento da fadiga e o dimensionamento de risco de lesões, queda de rendimento. E tudo isso serve para que a gente possa fazer a melhor indicação possível do recovery, que são as técnicas de aceleração da recuperação pós-esforços extenuantes, pós-treino, pós-competições, né? E isso tem crescendo muito no mundo. A gente está falando, acho que eu até comentei em alguma dos nossos podcasts atrás sobre o Cristiano Ronaldo, né? Ele hoje investe US$ 1 milhão por ano, por temporada, né? Para se cuidar, para se recuperar, para garantir que fique sempre nas mesmas condições, porque vai para 41 anos de idade aí. Então ele precisa se cuidar em vários aspectos aí para poder ter a performance esperada. E hoje é a cereja do bolo. Vamos falar sobre o que nós vamos estar oferecendo aí enquanto técnicas e tecnologias de recuperação muscular. E aí, cara, nós conseguimos, em casos de pessoas que treinam de maneira recorrente, que competem, nós conseguimos muitas vezes reduzir de 96, tá, para até 48, 72 horas o período de recuperação. Conseguimos otimizar essa recuperação. É claro que isso é polêmico, depende de uma série de fatores, mas essa aceleração é possível e é por isso que é importante trabalhar com os dados, né? Então, se eu levanto dados antes que condizem com fadiga, eu posso indicar o recovery, eu posso mostrar o antes e o depois, comprovar com dados objetivos, tá? A recuperação pós-procedimento. Então, o que eu falo? Até no nosso curso de recovery, a gente tem um curso gravado, nosso slogan é sensação de recuperação não é recuperação. É justamente para convidar os dados a falarem por si e não só a pessoa, né? Achar que está recuperado. Então, Leandro, prazer estar contigo de novo, né? Faça suas primeiras considerações aí e vamos para cima, cara. Bom dia. Prazer é meu, Rodrigão. E o quanto que isso foi valioso, né? Esses dois encontros anteriores. Na educação física, a gente tem uma dificuldade muito grande, o profissional tem uma dificuldade muito grande de entender esses processos de treinamento. E muitos profissionais esquecem que justamente o descanso, quando necessário, é treino também. Então, dessa maneira, a apresentação, né, dessa ferramenta avaliativa e que ajuda a organizar esses dados e fornecer ao profissional condutas posteriores, na educação física isso vai ser de suma importância, porque além da gente, como você bem disse, além da gente perguntar, ter aquela situação subjetiva de você perguntar para o seu cliente quando chega na sessão como que foi a sessão anterior, dessa maneira nós teremos dados e não tem como a gente refutar esses dados, né? Então, sendo mais assertivo, acredito que também o trabalho do profissional nessa outra ponta da linha, que é o dia a dia com o indivíduo, né? Que ouvindo, muitas vezes, as queixas pessoais dele, a gente conseguir também interferir mediante esses dados tabulados e ter essa avaliação e esse critério mais assertivo para prescrever, né, o treinamento desse indivíduo. Então, eu venho nesses dois últimos encontros contigo, abrindo a minha mente e crescendo ainda mais o interesse nessa ferramenta, né, nesse conjunto, né, de avaliação, que não é uma ferramenta em si, não é um dado em si, mas esse conjunto, essa progressão avaliativa, e vem me cativando bastante. Então, como você bem falou, hoje nós vamos falar sobre um assunto que para a educação física ainda é um tabu, né? Porque a maioria dos profissionais acham que o que vale é somente treinar. E muitas vezes não. Eu que trabalho com indivíduos que sentem dores, que estamos relacionados também com outros profissionais da área da saúde, a gente vai ter uma facilidade bem grande em pegar esses dados e, interpretando esses dados, aplicar de forma mais assertiva para aquele cliente que sente dor. Olha, hoje, o teu treino é descanso. É difícil para o educador físico falar isso para o teu cliente, porque nós vendemos uma hora de acompanhamento,
geralmente, né, os profissionais fazem isso. E nós não vendemos uma hora de consultoria. Então, naquele momento que eu estou vendendo uma sessão de consultoria, a gente muda o jogo. A gente muda o jogo. Então, é uma dificuldade muito grande para a educação física entender isso. Eu espero que na sessão de hoje, no nosso encontro de hoje, a gente consiga convencer mais profissionais, né, em relação a essas ferramentas avaliativas. Vamos lá, vamos seguir. Maravilha, maravilha, é isso aí. Vamos lá, então, fiz uma apresentação rápida aqui para o pessoal poder visualizar. E, bom, isso aqui é do nosso curso de recovery, foi até uma apresentação que eu fiz para os atletas do professor Márcio Malco e a Marina Rodrigues, o ano passado, né? A Marina ainda era competidora do UFC, e a gente fez uma apresentação sobre recovery para o pessoal, e foi bem legal. E vamos lá passar um pouquinho para o pessoal entender do que se trata. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um monitoramento da variabilidade de frequência cardíaca feita. Cada barra dessa é um dia, tá? Então, isso aqui foram 3 meses de acompanhamento, praticamente. Até o atleta aqui envolvido é o Roberto Alcalde Rodrigues, né? Irmão do Gabriel, irmão da Marina, nadador paralímpico, campeão mundial também, em 2013. E a gente fez aqui um acompanhamento, tá, durante esse período. E nós queríamos ver por que que na volta das férias, né, ele tinha uma dificuldade de se adaptar. E nós aqui, né, vamos só observar um detalhe, que aqui, ó, esses 3 gráficos aqui, eles se sobrepõem, tá? Aqui a variabilidade propriamente dita, tá? Aqui a variação do RMSSD, que é o marcador do parasimpático, que é o grande recuperador fisiológico do nosso corpo, tá? Que faz parte do sistema nervoso autônomo. Quando dá verde, tá ok. Quando dá amarelo e vermelho, não tá legal. Beleza? Então a gente sabe que na vida do atleta de alto rendimento, ele se extenua, ele se desgasta. Então é normal que você tenha quedas recorrentes. O que eu não posso deixar acontecer são 3 dias de amarelo, vermelho com queda do RMSSD. Esse é o critério que eu uso. Então, tentar evitar ao máximo ter 3 dias seguidos com gráfico em amarelo ou em vermelho com a queda da linha verde associada. Tá? Então pode perceber que a gente não deixa, quase nunca tem 3, é 2 no máximo, tá? Aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha aqui? Aqui é o período de férias dele. Vamos transferir isso para cá também e para cá, tá? Então eu monitorei o final do período de treino, o início das férias. Aqui é o sono, tá? Em azul. O quanto mais a gente tem ali um azul escuro, melhor é a qualidade do sono, tá? E quanto maior o gráfico aqui, quanto mais alta a barra, maior a quantidade de horas dormidas. Beleza? E a gente percebeu aqui nesse período, ó, perceba que esse círculo, ele equivale ao período final das férias, ó, do meio para o final das férias. A gente começou a perceber que ele está de férias, e amarelo, queda do RMSSD, ó, vermelho, aqui embaixo, tá? E a gente descobriu aqui que estava tendo ali um processo com dificuldade do sono. Tá? Tô de férias, fico até mais tarde acordado, tela digital, né? Filme e tal. E aí o que acontece? Se eu quero voltar melhor das férias, eu tenho que aproveitar o melhor possível aqui meu período de recuperação nas férias. Então aqui eu já pontuei aqui na época, né? Mostrei aqui que pode perceber que nesse período que caiu o RMSSD, chegou no vermelho, equivale a um período que o sono começa a ficar mais perturbado também, tá? Então, a gente fez um ajuste de sono, algumas recomendações, que não é só técnicas e tecnologias, são recomendações que são feitas também. Por exemplo, vamos, no primeiro drive de sono, já desligar tudo e dormir, interromper a iluminação artificial. Né? Às vezes, algumas rotinas que ajudam o parasimpático a ativar. Alguns gostam de meditar, outros gostam de fazer respiração consciente, coerente, outros gostam de fazer aromaterapia, etc, etc. Então, depende do protocolo que o atleta prefere. E aqui ele já colocou em prática, já melhorou bem, ó. Pode perceber que ele já voltou, já consegui melhorar o sono dele aqui no final, ó, e ele voltou a se recuperar bem aqui. Até porque o sono é o principal fator de recuperação, né? Então, aqui eu começo com esse slide, Leandro, para mostrar que tem muita coisa que o atleta pode fazer. Então, dormir bem ou cuidar da qualidade do sono é um passo que o atleta pode dar sozinho, né? Claro, Sozinho, claro. com algumas recomendações nossas, mas ele pode dar sozinho. Às vezes, com alguma indução de sono via melatonina, por exemplo, tá? Mas o primeiro cuidado para recuperar é dormir bem.
tá? Então, aí eu queria que você comentasse o que você acha dessa visão sobre o sono, como é que você percebe o seu público Eu tenho uma com relação pergunta, ao Rodrigo. sono. Isso, é sempre que eu puder, eu vou trazer um pouquinho para o meu público, né? Eu tenho diversos casos de clientes que acabam fazendo uso de medicações indutoras ao sono, né? Como que essa resposta, essa leitura apareceria para essas pessoas, né? A qualidade desse sono seria mesmo dormindo de forma induzida, entraria em fases reparadoras? O que você analisa? Eu acredito que você tenha trabalhado muito com atleta, mas talvez tenha já tido alguma experiência com pessoas não atletas, né? Aplicar essa leitura e levantar esses dados em indivíduos que fazem uso de medicamentos indutores ao sono, mudaria aspectos ali dos dados levantados ou não? Cortou o finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Sim, eu perguntei se indivíduos não atletas que fazem uso de medicações indutoras ao sono, né, altera os dados levantados ali. Sim, porque é aquela história, o sono, na verdade, ele é um protocolo pessoal, né? Aí é por isso Sim, que tem que avaliar a questão de cronotipo também da pessoa, se ela é matutina, vespertina, isso interfere, né? A cronobiologia estuda bastante a questão de sono. Mas se o atleta passa a dormir mal, ou a pessoa passa a dormir mal, ela vai começar a ter alguns relatos, né? Antes de falar sobre dados, ela vai ter alguns relatos. Eu acordo cansado, tenho sim, cuidado, tenho vários despertares noturnos, seu pesadelo, né? Ronco, acordo, então tem que ver a questão de apneia. Tem uma série de fatores que precisa ser investigado, sim. mas não necessariamente dormir muito é dormir bem. Tem gente que dorme 6 horas, mas consegue chegar na fase REM do sono, né? O sono reparador, consegue realmente ter uma recuperação muito boa dormindo não muito. Tem outras pessoas, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo, LeBron James, os caras dormem 10, 12 horas por dia. E às vezes, né, Leandro, não é só o sono durante a noite, é o sono polifásico, né? Então a pessoa, às vezes, ela faz pequenos cochilos de 20, 30 minutos durante o dia, em períodos que ela tem essa disponibilidade, para ajudar a complementar, né, a recuperação via sono. Mas, obviamente, se tudo que você usar de indução externa que impactar na fisiologia pode ser verificado pela variabilidade. A variabilidade vai mostrar. E aí aquela história. Se a pessoa começou a usar hoje melatonina e a gente começa a perceber que está sendo bem assimilado fisiologicamente, ela vai dormir melhor e a variabilidade vai mostrar que houve uma boa assimilação, aumentando a sua performance, aumentando a performance da variabilidade e do RMSSD, que é o marcador do parasimpático. Agora, se não está se adaptando muito bem, a gente vai também conseguir ver através da variabilidade. Com pequenas variações, a gente consegue fazer essas associações, sim. E o quanto esses ansiolíticos impactam, né, fornecendo todos esses dados para a gente também. Sim, sim. É dado, né, cara? É objetivo, tá? E aí, cara, basicamente, a gente vai estar usando a nossa proposta de recovery aí para Florianópolis. É um recovery mais revolucionário, mais high-tech, mais tecnológico. Ele é baseado em duas situações tecnológicas, tá? A primeira é o Compex. Esse aparelho aqui é um aparelho de tecnologia suíça. Ele é um aparelho sem fio, tá? Ele tem 4 conjuntos de 2 células desse aqui. Então, tem uma, duas, três, quatro, tem mais 2. Ou seja, eu posso tratar 4 áreas simultâneas do corpo da pessoa. E aqui eu tenho mais de 30 programas de correntes elétricas que servem para diversos fins, tanto para dor, quanto para fortalecimento muscular, quanto para recuperação. Para a recuperação, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar o sítio muscular da fadiga, né? Onde é que está a fadiga muscular. A gente vai acoplar esses eletrodos ali. E aí, cara, a gente tem 2 tipos de corrente que vão ser utilizados. Uma corrente vasoativadora, então uma corrente elétrica. O pessoal não precisa se preocupar, a corrente elétrica, eu vou tomar choque. É tudo dentro da tolerância da pessoa, tá? Então a gente vai usar uma corrente vasoativadora, que é uma corrente que chama sangue para o local, até porque recuperação depende de circulação, tá?
Então, a gente vai conseguir ativar a circulação local de uma maneira muito eficiente, tá? E usando uma tecnologia, tá? Que nós conseguimos. O que é importante a tecnologia? Nós conseguimos padronizar os procedimentos. Mas tem outra forma de ativar a circulação? Tem rolo de liberação miofascial, tem massagem esportiva, só que isso você não consegue parametrizar, porque varia de pessoa para pessoa, varia da mão da pessoa, da força que a pessoa faz com o rolo de liberação, enfim. Aqui eu consigo padronizar a corrente, padronizar os critérios todos, os parâmetros todos, né? Da estimulação e chego na melhor solução possível para a pessoa. Então, a gente vai usar uma corrente que, primeiro, ativa a circulação bastante no músculo, beleza? E, na sequência, nós selecionamos uma outra corrente que faz a eletromassagem ou eletro-recovery, tá? Que são correntes que vão fazer um batimento muscular, tá? Como se eu passasse a mão e relaxasse a musculatura, tá? Que com o objetivo de descontraturar essas fibras musculares. Então, primeiro a gente ativa a circulação, depois a gente descontratura e recupera as fibras propriamente ditas, tá? E você falou que ele é realizado em sítios específicos. Como que é avaliado em qual local colocar esses eletrodos? É subjetivo? É perguntando para o indivíduo onde incomoda, onde dói? Como que funciona isso? Sim, normalmente, e também podemos basear pelo treino, tá? Sim, pelo treino. Treinei, fiz um treino pesado de perna, beleza, de Perfeito. costas. Entendi. Tá? E assim, cara, a circulação, é claro que você faz um estímulo local, mas esse estímulo local também impacta o sistema. Então, tem uma maneira de fazer recovery, que é fazer grupos musculares grandes. Então, coxa, costas, por exemplo, tórax. Você pegar grupos grandes, você promove um efeito local, mas também promove um efeito sistêmico. Também. Existe um rebote sistêmico da estimulação também, tá? Mas você pode fazer pelo treino, pela intensidade do treino e a área que foi treinado por último com alta intensidade. Ou pela queixa do atleta, né? Ou do aluno. Cara, tô com a perna pesada, tô com as costas pesadas, etc. A gente pode também criar um meio termo entre o local que a pessoa refere e o último treino mais pesado que ela fez, tá? Beleza? E, para melhorar ainda... Oi, pode falar. Não, só teve um delay só. Ah, tá, beleza. E aí, para complementar, enquanto a pessoa fica lá com deitadinha, né, com os eletrodos fazendo ali, com a corrente fazendo o trabalho de recuperação local, nós temos uma terapia sistêmica, que é o laser ILIB. O que é o ILIB? É uma sigla de irradiação intravascular do sangue por laser. Então, durante 30 minutos que a pessoa fica deitada ali, tá? Eu vou colocar aqui o aparelhinho de laser. Aqui o conector dele vai bem na artéria radial, tá? Onde passa sangue aqui. Então, durante 30 minutos, praticamente o sangue da pessoa que estiver circulando aqui vai receber uma carga de laser vermelho. E esse laser vermelho, cara, ele é antioxidante, ele combate a formação de radicais livres, tá? Ele é anti-inflamatório. Então, você vai ter um conjunto completo, porque você entra com o Compex para recuperação muscular local e você entra na verdade, com a melhoria da qualidade do sangue por essa irradiação do laser. Então, você vai combater radicais livres do estresse oxidativo, por exemplo, e vai combater também, tem um efeito anti-inflamatório. Então, você consegue fazer o útil ao agradável, que é um recovery extremamente high-tech, quase ninguém faz esse combo hoje de uma maneira assertiva. E como a gente quer trabalhar com dados, a gente vai ter todos os critérios baseados em dados para poder observar a recuperação desses alunos, desses atletas, beleza? Então, a nossa proposta vai ser essa aí, um recovery tecnológico, baseado na eletromassagem, o eletrorecovery local, no músculo que está cansado, e uma medida de ação sistêmica, que é o laser, a irradiação do sangue pelo laser, tá bom? Para criar um efeito anti-inflamatório sistêmico, beleza? E outra coisa que já se sabe, esse laser também, ele tem uma ativação do parasimpático. Então, você consegue melhorar a variabilidade também por uso desse laser aí, tá bom? Então, Rodrigo, em relação a esse recovery, existe alguma recomendação de frequência de aplicação? Isso pode ser sempre quando o atleta relatar ou quando a variabilidade nos indicar, ou
tem algum protocolo que diz, olha, recomendamos que ao final de uma semana de treinos, por exemplo, você faça esse protocolo de recovery. Como que funcionaria? Sim, sim, ó. Funciona assim. Depende de público, mas assim, o atleta profissional, ele faz recovery em média 3 vezes por semana, até mais, tá? Agora, um atleta amador, um atleta 60 a mais, 55 a mais, 60 a mais, depende de como ele treina, mas o recovery não pode ser visto só como um mecanismo de recuperação, tá? Você pode fazer como um mecanismo de bem-estar. Não existe uma contraindicação absoluta para você fazer recovery. Então, eu não estou cansado, mas eu gosto da sensação que me proporciona fazer o recovery. Então, a pessoa pode fazer porque ela se sente bem também, tá? Interessante. Mas por isso também, para trabalhar de maneira mais objetiva, a proposta para o seu público, qual vai ser? A gente fazer o monitoramento deles dia a dia, tá? E conforme a gente observa que a fadiga vai se acumulando, vai aumentando, a gente propõe o recovery com base nisso. Então, avaliar sistematicamente, ao longo da temporada, é a melhor maneira de você fazer as melhores indicações do recovery. Tá? Porque Muito só bem. faz sentido você fazer recovery se houver fadiga, tá? Perfeito. Para aquelas pessoas que não querem fazer só por bem-estar. Mas se eu quero fazer porque eu estou fadigado, eu preciso monitorar a fadiga para definir esses momentos. Tá? Mas, de praxe, 1 a 2 vezes por semana a gente recomenda fazer a recuperação, tá? Fazer o recovery. Perfeitamente. Beleza? Vamos lá passando aqui. Aqui eu tenho um caso, uma análise de casos, tá? Olha que interessante. Aqui é um atleta que fez aqui um acompanhamento. Olha aqui o RMSSD dele, tá bom? Antes do recovery, 58,94. Quanto mais perto de 100, melhor, tá? É claro que esse valor varia a partir do gênero e da idade, tá bom? Mas 58 aqui antes do recovery foi para 75 depois do recovery. A gente conseguiu ativar bastante o parasimpático e melhorou bastante a variabilidade, tá bom? Aqui, ó, é a quantidade é a porcentagem que o parasimpático modula o batimento cardíaco. A gente sabe, quanto mais o nervo vago modular o batimento cardíaco, maior a condição de saúde da pessoa, melhor a recuperação dela. Então, antes do recovery, 35% é a influência do vago na modulação do cardíaca. Depois passou para 48%, tá? E aqui interessante, ó, aqui é a razão entre o simpático e o parasimpático, razão LF-HF, 1,90. Quanto mais aumenta de 1, 2, 3, 4, né? Maior é a participação do simpático, do estresse, e quanto mais diminuir de 1, maior é a ação do parasimpático. Baixou para 0,70, tá? Beleza? Então, houve uma melhora sensível antes do recovery e depois do recovery para esse caso aqui, e a variabilidade mostra isso, tá? Aqui, a gente fez a avaliação de força, atletas de beach tênis, que a gente acompanhou em São Paulo. Então, olha só, aqui, cara, foi interessante, aqui foi no começo da temporada, a gente fez uma avaliação, tanto aqui para flexão, extensão e flexão do joelho, tá? Aqui, Sim. flexão do joelho direito, flexão do joelho esquerdo. Dia 3 de maio foi feita a primeira avaliação, tá bom? O E1 aqui. E aquelas vieram depois em junho, antes de uma competição, tá? Para fazer um recovery com a gente. Então, o E2 foi pré-recovery e o E3 pós-recovery. Aqui a gente mediu a força, usado o dinamômetro de isometria máxima. A gente verificou a força dos flexores do joelho antes e depois do recovery. Então, olha aqui, E2 é antes e E3 depois. Então, é o que eu falei, olha como o músculo performa mais. Ele consegue gerar mais força a partir da contração quando ele está recuperado. Tá? E são dados. Então, não é aquela história, eu acho que melhorei. Não, o dado está mostrando, está provando que houve um aumento da força isométrica após a sessão de recovery. Tudo bem? Então, o músculo que tem uma capacidade de se contrair mais e melhor depois de uma sessão, ele é mais eficiente para executar o treino, ele é mais eficiente para proteger a articulação, ele é mais eficiente para performar em qualquer situação, tá bom? E quanto mais o músculo consegue gerar força, menor o risco de lesão, que a gente também tem associado, tá? Perfeito. E aqui, interessante, aqui foi um curso que eu dei de recovery em Santa Catarina. A gente fez aqui uma atleta de crossfit, estava com uma fadiga na coxa, na parte da frente da coxa. O que a gente fez aqui? A gente induziu fadiga nela. Então, a gente pediu para ela fazer aqui os agachamentos, né, a série de agachamentos e cachos, saltos, até a fadiga, até não aguentar mais.
beleza? E depois que ela fez essa indução de fadiga, a gente avaliou. Fizemos aqui, no caso, uma termografia, avaliação infravermelha, a gente percebeu que aqui na coxa direita dela tinha dá para perceber aqui, ó, percebe? Verdade. Manchas em amarelo. Se está em amarelo, está mais frio. Se está mais frio, tem mais fadiga associada, tá? Que é bem a área que ela sentia desconforto e dor. Depois fizemos um teste, a gente localizou aqui qual que era a área mais dolorida da musculatura dela, associado à fadiga, PT a dor associada à fadiga, tá? E aqui medimos, né? Então deu 3,90 a sensibilidade. A gente fez a pressão, esse instrumento chamado algômetro, e quando eu doesse, ela avisava e eu tirava o instrumento, parava de apertar e ele registra a pressão exercida. Tá? Então 3,90 antes de fazer o recovery, tá? Avaliamos a força tanto das duas pernas, a força da direita, né, comparativa com a esquerda, com a dinamometria e isometria máxima. E olha que interessante, pré-recovery, né, ela teve aqui uma força de 28 quilos, né, exercida, beleza? Aí optamos, na época, em fazer uma liberação local com percussor de liberação miofacial, que é aquelas pistolas, né, vibratórias, e fizemos aqui a bota de compressão pneumática, tá? E olha só, lembra que estava em amarelo? Olha como ficou tudo branco, tá? Quando está branco, ó, amarelo está aqui, ó, mais frio. E quando está Sim. branco, aumenta a temperatura. Se aumentou a temperatura, tem mais sangue no local. A gente conseguiu ativar a circulação local, tá? Testamos aquele mesmo ponto, ó, que estava 3,90, ela aguentou 8,3 de pressão. Quer dizer, ela Uau. aguentou muito mais pressão pós-recovery. Aqui a gente mostra que é uma dor provocada por fadiga e não por uma lesão, efetivamente falando, tá? Então, ela conseguiu praticamente dobrar a quantidade de pressão que ela suporta no ponto. Tá? E de 28 foi para 33 a força dela pós-recovery. Tá? Então, são dados, não tem, incontestável. Aqui o maratonista, antes de uma prova, a meia maratona, perdão, relatando dores aqui na região do quadríceps esquerdo, ó, beleza? Bem nessa região acima da patela, ó, é bem em amarelo aqui. A gente fez a termografia e aí medimos a força. Olha a diferença, cara. Tá? Deu 61% de mais força do lado direito do que o esquerdo. E a gente sabe que acima de 20% existe um risco muito grande de ter lesões, tá? Quando tem assimetria de força. Então, o quadríceps esquerdo, que tá onde tinha dor, ele estava 61% menos capaz de produzir força do que o direito, que está íntegro, tá? Aí fizemos aqui uma liberação também com o percussor e fizemos um laser num dia antes, tá? E aí ele voltou. Esse aqui foi no congresso de fisioterapia, no Internacional. Eu dei um workshop de recovery lá. Foi em Natal, 2022. E estava tendo a Maratona do Sol, a meia Maratona do Sol, que é a principal corrida deles lá na temporada. E esse rapaz, ele é fisioterapeuta, ele fez a mini curso comigo e ia correr também a maratona. Então, a gente usou aqui um tratamento com ele. E no dia seguinte, quando ele voltou, pode perceber que já diminuiu em 0,1 grau a assimetria térmica, e aqui diminui de 61% para 14%. Ou seja, não é que ele é mais fraco do lado esquerdo, tá? Ele estava mais fraco porque tinha uma dor localizada. A gente tratou essa dor, né? Recuperou a musculatura e ele conseguiu performar. E diminuiu de 61% para 14% a assimetria de força, beleza? Então, eu quis mostrar aqui que nós trabalhamos com dados, tá? Não é só achismo, não é só fazer de conta que está recuperando, mas é trabalhar uma recuperação propriamente dita e mostrar o resultado, né, Leandro? Interessante isso, né? A dor, ela é nociceptiva, né? Então, às vezes a gente acha que pode ser um caminho a ser adotado e você mostrou que não, né? Não é uma fraqueza, não é algo que está em um sistema mais complexo, né, de comando, é local e você consegue fazer uma interferência técnica ali local e resolver o problema. Muito E objetiva, interessante. né, cara? De maneira objetiva. Sim, assertiva, porque você sabe onde vai, você fez a leitura avaliativa, né? E em público que tem algum tipo de comorbidade, vascular, Rodrigo, lá no ILIB, na parte do laser, caso essa pessoa faça algum uso assim, de medicação, anticoagulante, alguma coisa, tem algum critério ali de leitura, segurança ou alteração dos dados levantados?
Existem as contraindicações para tudo, mas essa proposta da estimulação elétrica com o laser e LIB, a gente reduz bastante essas contraindicações relativas, tá? Porque absoluta, cara, não. Você vai ter absoluta se tiver risco, por exemplo, de um linfoma, né? Coisas assim bem cabeludas, que não é o caso, tá? Ou uma deficiência vascular grave, uma doença vascular grave, nós podemos considerar alguma coisa, varizes, né? Varizes graves, veia varicosa, mas, É. cara, em termos gerais, não, sem grandes problemas. Então, altamente aplicado a público não atleta, independente da idade, né? Sim, total. Sem problema nenhum. Muito legal. Beleza? Cara, eu acho que hoje a gente consegue encerrar esse bate-papo aí, que fiquei muito feliz com a nossa parceria, com o convite, com a possibilidade de a gente estar trabalhando junto aí, com o seu público, com o seu grupo. E, cara, faço votos que seja só o primeiro passo, né? A gente tem várias conversas alinhadas aí para que esse Verdade. tipo de trabalho cresça, né? Muito além do grupo, né? Porque a gente não tem visto isso ser feito de uma maneira realmente qualificada, de uma maneira baseada em dados, com monitoramento constante. E o que a gente quer oferecer é isso, é qualidade, segurança e o que todo mundo quer, né? Que é longevidade com funcionalidade, né? Então, não tem como não ser dessa forma, né, Leandrão? Isso é verdade, Rodrigo. Você falou muito bem. Eu sempre toco no assunto do perfil, do avatar do meu cliente, né? Então, são pessoas que buscam essa longevidade. E, ao mesmo tempo, assim, eu sempre busco sair um pouco do assunto e olhar por cima para saber de que maneira aquilo pode ser mais abrangente. E essa parceria da fisioterapia com o educador físico, claro que não se restringe a essas duas áreas, mas nessa aplicabilidade, na questão da avaliação, de você ser assertivo, de você trabalhar em cima de programações objetivas, a gente consegue, esse método entrando na educação física, a gente consegue vascularizar, né? Porque o educador físico, quer queira, quer não, é quem está atingindo a massa, né, volumosa. As Sim. pessoas que estão no dia a dia, que acordam, que vão para uma academia, enfim, é o primeiro ponto de contato. Então, quando nós, educadores físicos, entendemos que as áreas que estão, não digo acima, mas ao lado do nosso trabalho, dando suporte, e que trabalham como especialistas parceiros, né, para assuntos mais sofisticados e especializados, a gente consegue entender que a gente vai dar um suporte maior para essa massa que a gente atende. Então, essa linguagem que você me mostrou não é uma linguagem difícil de ser inserida no trabalho de um personal trainer, de um estúdio onde atende pessoas com perfis específicos. Não é difícil nem de ser aplicado em uma academia, onde essa academia pode ser, por exemplo, pode ter, por exemplo, um perfil avaliativo ali na hora que o aluno ingressa, premium, Sim. onde ele consegue acessar informações muito mais valiosas e, contudo, ele ter uma resposta também mais individualizada. Eu vejo por Total. esse lado, eu também vejo como que o mercado poderia acessar isso e receber essa proposta. Eu vejo com bons olhos. Né? E como você bem disse, faço voto mesmo que é só um primeiro contato, né? Que é o primeiro ponto de muito que a gente já conversou, e vou fazer muito esforço para que todos os clientes que são monitorados por mim tenham acesso a esse tipo de trabalho, a essas informações. Porque, primeiro, vai me trazer muito mais segurança, né? E trazendo Sim. muito mais segurança, eu que estou nessa ponta da linha atendendo diariamente esse aluno, eu vou conseguir entregar mais para ele. Os meus entregáveis serão mais valiosos, né? E quem ganha com isso, é claro, está lá, é o cliente, é o aluno, como diz alguns profissionais, né? Enfim, é quem está nessa ponta da linha, que eu vejo com bons olhos. Gostei muito desse encontro, desses 3 encontros, dessa abordagem tua, que é altamente científica e, ao mesmo tempo, humana. E isso faz com que a gente também acredite no método, né? Acredite no poder do método. O método, eu sempre digo assim, olha, eu conheço o método, mas ele não me conhece. Então,
O caráter Sim. humano desse processo é importantíssimo, né? Então, Perfeito. eu que agradeço a oportunidade, né, de ter passado esses 3 encontros, aprendendo, e, ao mesmo tempo, desse aprendizado correlacionando com a minha prática e vendo sentido nisso, e um sentido muito valioso, tá? Pode contar comigo com toda certeza. Perfeito, Leandro. A gente agradece muito, muito mesmo, né? Já desejar também aí um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você, para sua família, para todos os seus clientes aí. Tudo de Galera da bom para AlphaCare você. também, bom Natal. E, cara, 2026 está aí, vamos forte na parceria que a gente só vai para cima. Com certeza, meu caro. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado, gente. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.